dicas pra vocês de como ler mais. Não exatamente ler mais rápido ou em mais quantidade, mas ler mais. Porém, existem vários tipos de pessoas e tem que ter dicas diferentes pra cada uma, na verdade. Tem pessoas como eu, que antigamente liam muito, realmente gostam de ler, mas atualmente estão com muita dificuldade para ler. Elas procrastinam muito e elas querem ler um livro. Por exemplo, é um livro que elas amam, elas querem até reler, mas elas não conseguem, elas lêem muito devagar, ou elas deixam pra depois. Procrastinam, no geral, como eu faço com tudo. E as pessoas que elas nunca leram, normalmente são pessoas mais novas, né? Elas ou nunca leram ou leem muito pouco. Então não é que elas não gostam de ler, elas só não leem muito, mas elas querem ler mais, elas só não sabem como, porque elas não têm muita vontade de ler, elas querem ter vontade de ler, basicamente isso. E tem as que não gostam de ler. Normalmente essas pessoas, elas querem ler mais, porque elas precisam ler um livro pra escola, ou porque pra faculdade vai ser útil, ou porque elas sabem que é importante pra vida, mas elas não gostam de ler, ok? Tem 3 tipos de pessoas. Eu vou começar com o meu tipo de pessoa, que é aquela pessoa que procrastina, mas gosta de ler. O que me ajudou a ler mais foi 2 coisas. Tecnicamente é uma, 3. Enfim, vocês vão entender. Eu fiz um clube de leitura. Não um clube de leitura grande, nem um clube de leitura na minha escola, nem um clube de leitura na internet. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas eu escolhi 2 amigas minhas. Uma é uma amiga de longa data, que a gente já estudou junto. E a outra é uma amiga da faculdade, que ela faz cinema enquanto eu faço artes visuais. A gente fez um grupinho no WhatsApp e a gente escolhe livros pra ler. A gente termina de ler e comenta sobre eles. Por que a gente fez esse clube de leitura? Porque ler sozinha é mais difícil do que ler com alguém. Quando você lê com alguém, vocês se animam a ler juntas, né? Vocês se ajudam a ler mais. Tem um pouco dessa vontade, eu quero ler porque eu quero conversar com a pessoa sobre o livro. Principalmente se for, por incrível que pareça, isso ajuda mais se for um livro ruim. Quanto pior o livro, mais animado você vai ficar pra ler, porque você quer ler pra falar mal dele com seus amigos. Basicamente isso. Não precisa ser um clube de leitura que vocês se encontrem pessoalmente, pode ser na internet. Não precisa ser seus amigos, mas o mais legal é você fazer um clubinho de leitura com pessoas que você conhece, com pessoas que você gosta de conversar, porque isso vai animar vocês. Eu tenho que ler, porque aí eu quero conversar com essa pessoa, que eu já gosto de conversar e ter intimidade, sobre esse livro, ok? A segunda coisa seria vocês transformarem a leitura numa competição. Isso mesmo. Como que eu fiz isso? Além de ter esse clube de leitura, tipo, hoje eu li um capítulo, hoje eu li 2 capítulos, hoje eu li 3. Aí o seu amigo leu só 1. Aí ele fica assim, nossa, eu li só 1. A Júlia leu 5. Eu tenho que ler mais hoje. Então ela vai ler mais. Aí fala, Júlia, eu li uns 10 capítulos hoje. Li muito. Aí você fica, nossa, ela leu 10, eu tenho que superar ela, entendeu? Isso é transformado numa competição, não só com o clube de leitura, mas um aplicativo que eu baixei, que a maioria dos brasileiros que leem usam, né? Que é o Scooby. Eu vou deixar meu Scooby aqui, me sigam. Tá, o link tá aqui embaixo, tanto pra baixar quanto pra me seguir ou ver meus livros, enfim. O Scooby é bem simples de usar, eu acho bem bacana como aplicativo. Às vezes ele dá erro, dá, mas enfim. O Scooby, ele tem esse ranking de leitura que é basicamente de todos os perfis do Scooby. Basta você colocar, por exemplo, a gente tá em 2020, na verdade. Você coloca, quer dizer, eu tô, né? Vai que vocês veem esses vídeos depois. Você coloca que sua meta é ler 10 livros em 2020. Mas você vai selecionar os livros. Por exemplo, eu quero ler Harry Potter, eu quero ler o Hobbit em 2020. Então aí vai aparecer lá a sua meta de leitura e vai ter o ranking de leitura que é baseado nessa meta. Então eles contam quantas palavras você leu. Aí tem número de palavras, ou seja, é uma enorme competição online. E eu particularmente acho que isso ajuda. Tem gente que só acha negativo, mas eu acho positivo, porque isso incentiva você a ler. Aí você fica assim, nossa, mas você vai se sentir forçado a ler, isso não é legal. Se você já gosta de ler, você tem que ser forçado a ler, porque você já gosta. Você não tá lendo pra você gostar de ler. Você tá lendo porque você precisa ler, você procrastina. Então você tem que se forçar a ler, entendeu? Então, pra mim, isso funciona. Agora,
pra quem não tem costume de ler, ou ler pouco pra quem nunca leu nada, vou dar um exemplo de uma amiga minha, que ela conheceu o mundo das fanfics, né? Ela não gosta de ler. Quer dizer, não é que ela não gosta, mas ela não tem experiência de ler, ela não lê livros, aí ela conheceu as fanfics, ela adorou, e aí ela só conseguiu ler um livro que era uma fanfic e foi transformado em livro, mudou o nome dos personagens, etc. Então, se você não tem esse costume de ler, mas quer começar a ler e você não sabe, e você tem essa dificuldade, né, de ler, não é que você não gosta, é que você tem essa dificuldade. Então eu recomendo você ler livros mais fáceis. A dica é essa, começar com livros mais fáceis e com coisas que você já conhece. Então, se você, por exemplo, se você lê fanfic, leiam livros que eram fanfics e foram transformados em livros, né? Você tem que pegar alguma coisa do universo que você já conhece. Agora, uma coisa que é muito parecida é se você é a pessoa que não gosta de ler. Ela não gosta de ler, ela já tentou fazer de tudo e ela realmente não gosta, não suporta livro. Uma coisa que funcionou para um amigo meu, né? Pelo menos ele disse, foi uma coisa que eu acho que o pai dele disse pra ele, algum parente disse pra ele, que é assim: você vai pegando os livros, provavelmente livros que você tem, livros de seus amigos, livros que tem na biblioteca, você não precisa comprar os livros, ok? Se você não tem dinheiro, relaxa, você pode ler livro em PDF. Se você não conseguir ler livro em PDF, pede emprestado para um amigo seu, tem biblioteca em todas as cidades. Às vezes você nem sabe que tem uma biblioteca na sua cidade, mas tem uma biblioteca pública, então, enfim. Aí você pega esse livro e você vai... vários livros, e você lê. Você tá lendo, você ainda tá no começo, você não gostou, o livro não tá te engajando, põe ele pra lá, pega outro livro e lê. Não gostou? Descarta, pega outro. Descarta não é de jogar fora, tá? É só deixar pra lá. Pega outro e lê. E vai fazendo isso, uma hora você vai encontrar o livro que vai te prender e você vai gostar, e você vai ler ele até o final. Quando você achar um livro que você gosta, você tem que ler ele até o final. Então, essa é uma dica que funcionou pra ele, porque não adianta, se você não tem costume de ler, se você não gosta de ler, não adianta você ficar se forçando a ler uma coisa que você não vai gostar. Então, muitas coisas, por exemplo, os professores têm esse projeto de leitura, né? Ah, vocês têm que ler um livro pra fazer o trabalho. Então, eles acham que te forçando a ler esse livro, normalmente é um livro que as pessoas consideram chatos. Eu até gosto, porque eu gosto de ler, mas a maioria das pessoas, além delas não gostarem de ler, elas preferem livros mais fáceis, então elas vão achar chato, eles não vão gostar, a maioria só vai ler resumo na internet e não vai dar certo. Se a pessoa não gosta de ler e não tem costume, ela não pode se forçar a ler. É o contrário de pessoas que gostam de ler, entendeu? Eu gosto, eu vou me forçar a ler. Agora, se a pessoa não gosta, ela tem que ler no tempo dela e ela tem que ler livros fáceis, livros que ela não fique presa, livro que seja muito simples de ler. Um livro que eu recomendo, né? Agora eu vou recomendar coisas para cada um. Um livro que eu recomendo para pessoas que ou não gostam de ler ou têm dificuldade seria, por exemplo, Percy Jackson. Os livros do Percy Jackson, eles são muito fáceis de ler, não tem nenhuma dificuldade. Eles são super divertidos, eles não são complexos, eles têm uma coisa que todo mundo conhece, que é a mitologia grega, se passa no universo adolescente, então eu acho que cabe bem a idade de pessoas que estão começando a ler e pessoas que têm dificuldade de ler, né? Mas tem um porém. Normalmente a pessoa que não leu ainda, ela não leu, ou seja, que não tem costume de ler, ela não sabe se gosta de ficção ou de não ficção, porque a gente pode gostar de um Percy Jackson da vida, né, que é aventura, fantasia, mitologia grega, ou a gente pode gostar de uma autobiografia. Cada um é cada um. Então o que eu recomendo é você, além de fazer esse lance de levar os livros e descartando o que você não gosta e pegando até achar o que você gosta, é você procurar não só entre livros de ficção, mas livros de autoajuda. Autoajuda no sentido, pode ser, sei lá, um livro de negócio, como impulsionar a sua carreira, livros que ajudam você a fazer coisas, autobiografias ou biografias nesse sentido, entendeu? Livros que não sejam ficção. Não precisa ser um livro de política super complexo ou de filosofia, pode pegar uma coisa mais simples, por isso que eu falo livros de autoajuda e de autobiografia, mas, né, e você tem que ler esses vários tipos de livro, inclusive vários gêneros de livro, para você achar o que você gosta. Isso é para você começar. Eu recomendo você começar com uma coisa fácil, não se force. Não vá querer começar com um livro difícil que você vai abandonar no meio do caminho, ou você vai ler uma página e não vai entender nada, e vai falar assim, nossa, ler é tão chato, eu desisto, e vai jogar fora, entendeu? Então não faça isso, comece com uma coisa simples.
Agora, se você quer ler mais, não no sentido de ler livro, isso é para livros em geral, ok? Esse negócio de ler e descartar, ou de se desafiar, é para livros em geral. Mas se você quer ler especificamente livros para faculdade, livros de filosofia, de política, sociologia, etc, etc, eu recomendo você ler o livro Como Ler Livros, do Mortimer J. Adler e do Charles Van Doren, porque esse livro, eu com certeza falei os nomes dos autores tudo errado, tá? Esse livro, eu sei que o nome pode parecer muito estúpido. Como ler livros? Oh meu Deus, eu vou comprar um livro, eu não sei ler. Enfim, não é um livro para analfabeto. É um livro para analfabetos funcionais. A maioria das pessoas, elas falam que sabe ler, mas elas realmente não sabem ler. Elas só sabem ler palavras, ela lê a frase, ela entende a frase, mas acabou, entendeu? Não vai além disso. Ela não sabe ler de verdade. Então esse livro ele vai te ajudar bastante com isso. Eu comecei a ler, eu não terminei, porque eu tenho dificuldade, né? Procrastinação. Mas eu tô melhorando, tanto que esse mês eu já li 3 livros, tô lendo o 4, eu espero conseguir ler pelo menos uns 6 livros esse mês. É melhor do que antes que eu tava lendo, tipo, 6 livros por ano, agora eu posso ler 6 livros no mês. Né? Evolução. Enfim, e esse livro ele vai te ajudar bastante, ele é bem tranquilo de ler, e eu pelo menos acho a leitura um pouco, tipo, eu acho boa leitura, sabe? Não é uma leitura maçante, mas é de não ficção. Então talvez tem pessoas que vão se sentir meio com o pé atrás para ler, mas eu realmente recomendo, se você quer ler livros de faculdade, livros, né, que não sejam de ficção mesmo, é extremamente necessário. Você pode usar para ficção? Pode, mas não é muito recomendável. Isso é para quem tem interesse em leitura acadêmica. Agora para as pessoas que não gostam de ler, outra coisa que uma proposta, né? Todo dia você vai ler um capítulo. Você vai pegar o livro que você gostou daquele método, né? De até achar o livro que você gosta. Você vai ler um capítulo dele por dia. Pelo menos, você pode ler mais, mas pelo menos um capítulo. E assim, dependendo da quantidade, você vai conseguir ler pelo menos um livro por mês. Um livro por mês já é alguma coisa. E quando você for se acostumando, você pode aumentar, entendeu? Então começa com pouco. Mas por que isso? Vocês sabiam? Por que eu resolvi fazer esse livro dando dica? A média do brasileiro é ler 2 livros por ano. O brasileiro não é um povo que lê muito, né? Já dá pra perceber. E 30% da população nunca comprou um livro. Assim, eu entendo em questão financeira, existe PDF, você não precisa necessariamente comprar o livro, mas é triste, entendeu? É muito triste. As pessoas não se importam em ler. E as que falam que lê, normalmente lê texto muito vazio. Eu sei que eu tô falando pra vocês lerem os textos fáceis e coisas e tal, mas isso é pra quem tá começando. Agora, se você já gosta, a questão é realmente se desafiar e transformar tudo numa competição pra você ter alguma motivação pra ler, entendeu? Senão você vai continuar procrastinando. Então eu espero que tenha sido pelo menos um pouco útil, né? Se você estiver no Scooby, bora fazer amizade lá pra ver seus livros, né? O que vocês querem ler, vocês verem o que eu quero ler, enfim. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser realmente a meta de livros para 2021. Eu tenho uns 50 livros na minha lista, eu tenho certeza que eu não vou ler todos eles. Mas é uma meta, né? Se eu conseguir ler 6 livros por mês, 6 vezes 12... 72, é isso? Exatamente, sou muito boa em matemática, eu não fiquei um tempo pensando. Eu falo e respondo na hora. Adeus, obrigada por vir.